nossos arquivos, então aquilo que eu falei no início da nossa conversa, então a gente tem um espaço ilimitado, né, e vocês vão ver que é no Drive que ele mantém as nossas gravações, que ele vai manter o nosso quadro branco do Jamboard, e também é no Drive que a gente vai entender como é que a gente cria os arquivos, seja o doc, a planilha, a apresentação, como é que a gente compartilha, e depois a gente vai falar um pouquinho do Forms, tá? Um pouquinho, porque não dá pra gente passar o tempo todo, eu espero que muita gente aqui já tenha utilizado, e que inclusive até possa mostrar nos relatórios que o Forms oferece, porque o Forms, ele é interessante, ele não era da Google, a Google alguns anos atrás ela comprou, né, mas ele é interessante porque ele é utilizado até para a gente hoje fazer avaliações, né, pensando em avaliações, digamos assim, e não somente como pesquisa, como desenvolvimento de uma consulta de dados que a gente tenha que fazer, tá? O ponto de atenção em tudo isso que a gente vai falar do Drive é que os alunos ainda não possuem a sua conta, ou pelo menos a gente ainda não comunicou, como a gente trouxe na conversa da terça. Então, a gente não tem como ver qual é o aluno que está desenvolvendo um trabalho colaborativo, qual é o aluno que está respondendo, a menos que a gente peça essa informação explícita deles, ou então a gente tem que compartilhar com uma conta Gmail particular deles também, tá? Então, tudo isso que a gente vai mostrar, os alunos também conseguem fazer, tá? Também conseguirão fazer, mas nesse momento a gente não consegue fazer, digamos assim, uma atividade onde a gente tem a identificação dos alunos, porque eles ainda não têm conhecimento que eles têm essa conta, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Oi, Mônica, aproveitando. Oi, Michel. Revisando. Oi. Agora estou, pro Ferreira ficar tranquilo, estou com o microfone. Tá? Eu estava revisando ali na divulgação, a gente está com 15 GB do Drive. O e-mail só que não, eles disseram que é ilimitado, Michel. Mas a divulgação deles, deixa eu ver. Isso está na página da divulgação lá do site. Então, tem que ver se eles tinham a ideia de limitar e depois liberaram, né? Talvez, porque, assim, ó, ainda confirmei no grupo, né, essa dúvida surgiu na terça, eu fui no grupo onde todo mundo fez a formação, fui na gravação da formação que a gente fez, e o nosso espaço, tanto de e-mail quanto de arquivos, é ilimitado, tá? Então, ok, deixamos assim, mas a resposta que a gente obteve foi essa. Porque, e eu vou te dizer uma coisa, não é 15 GB, tá? Isso eu tenho certeza, porque as gravações que o Rafael tá fazendo com a turma dele, por causa das APNPs, já tá em 30 GB. Então, e as gravações vão pro Drive. Sim, não tem o que fazer. Até eu vou colar aqui. Cadê? Isso eu peguei lá da página aquela do divulgação da plataforma, de repente era o que tinha sido combinado antes, né? Isso aí, só eu também já olhei as informações lá, mas eu acabei perguntando para o pessoal que fez a formação conosco, e depois eu fui na gravação, né, da consultoria que fez a formação conosco, e eles também falaram ilimitado, daí eu fiquei desconfiada. Ok, acreditei, perguntei pro Rafael, o Rafael disse, olha, eu já tenho 30 GB no meu Drive porque eu tô dando as minhas aulas, então já não pode ser 15 GB. Que bom que é limitado, né, eu só tava com medo disso, porque 15 GB realmente Não, é muito pouco. Claro, daí temos aquele ponto de atenção, né, as gravações elas permanecem 30 dias, né, todo mundo tem que estar ciente disso, então se a gente fez uma gravação de uma aula, foi direto para o Drive, a gente vai ver ali, se alguém já fez uma gravação, pode compartilhar a tela para mostrar, mas as gravações, elas permanecem somente 30 dias. Sim, tem que então sempre baixar para não perder. Depende, né? Se tu explica claramente no plano de ensino, tu explica para o aluno que ele tem 30 dias para acessar aquela aula, para ele assistir aquela aula,
não vejo que a gente tenha necessidade de baixar, porque daí a gente vai baixar e vai botar no YouTube, a gente vai ter um trabalhão, né, para fazer isso. Não sei, tenho dúvidas, tá? Bom, mas enfim, voltando, não, Cláudia, não fica para sempre, tá? Inclusive, tudo que a gente. O Google esse ano, vamos lá. Então, deixa eu contar uma historinha para vocês bem rápida, tá? Todas as grandes empresas no mundo, quando começou a pandemia, elas deram tudo ilimitado, liberaram os seus recursos, as pessoas poderiam utilizar. Estou falando, assim, de Apple, de IBM, de Microsoft, de Google. Então, o que aconteceu? Elas não esperavam que a gente passaria o ano inteiro trabalhando remoto e tendo que armazenar os nossos arquivos na nuvem. Então, chegou um ponto ali, a partir de setembro, mais ou menos agosto, setembro, que não existia mais máquina no mundo que eles pudessem utilizar para fazer armazenamento de arquivos que as pessoas estavam utilizando nesse momento de pandemia. A gente está longe de terminar o nosso trabalho remoto. Então, eles tiveram que se redefinir as suas políticas de armazenamento. E aí o Google foi o que saiu na frente. Ele começou dizendo que a lixeira dele fica com arquivos por 30 dias, as gravações ficam somente por 30 dias, a Microsoft, que tinha tudo limitado, tirou a possibilidade dos usuários free de fazer gravações por tempo limitado. Então, elas foram fazendo movimentos ao longo desse curto caminho em que a gente está, onde nada mais está livre, aberto e indefinido. Claro que eles sempre acabam privilegiando os usuários que têm um vínculo, que têm um custo, né, um licenciamento mais formal com eles e que não usam apenas os seus recursos gratuitos, tá? Então, só para vocês entenderem o que foi acontecendo, isso tudo estava liberado e as empresas tiveram que voltar atrás. Então, o Google foi uma delas, tá? Por isso que eu estou dizendo pro Michel, não me estranha se eles colocarem limite, mas ao mesmo tempo esse limite não tá acontecendo, porque dei um exemplo de situação onde já passou dos 15 GB, né? Bom, só pra gente não deixar passar aqui, isso, Cláudio, lixo depois de 30 dias. A Sinara pergunta se o que ela baixa pode deixar na minha rede. Daí eu não sei, Sinara, o que tu quer dizer com minha rede. Se seria no teu computador de casa, se seria na rede que tem nas máquinas que estão ali no próprio campus Sapucaia. Daí talvez o Michel consiga me ajudar nessa resposta, tá? Na rede do campus, aí é com o Michel. Sim, só cuidando do armazenamento. O nosso nunca vai ser limitado. Tá, bom. Gente, então o que eu estava dizendo aqui, o que a gente vai conhecer hoje um pouco, né? E eu vou frisar isso mais uma vez, então fiquem bem à vontade para fazer perguntas e para dar dicas, cenários em que vocês já utilizam, que vai ajudar, vai agregar para todo mundo, né? Como é que a gente faz uso dessas ferramentas e principalmente com foco em sala de aula, mesmo sabendo que tem um monte de TAs aqui que precisam também para suas atividades do dia a dia. Mas a ideia é a gente falar um pouquinho do Meet, né, das principais funcionalidades, isso que a gente já está aqui conversando. Depois a gente vai falar um pouquinho do Drive, então ficou paira essa dúvida no ar, né, Michel? Vamos correr atrás para a gente responder para todo mundo com mais clareza, né, se tá ilimitado, se não está ilimitado. E depois eu estava terminando de falar, quando a gente mudou o rumo, que eu vou mostrar um pouco do Forms. Na realidade, o Forms, ele serve para fazer avaliação, só que nesse momento a gente só tem que estar alerta no caso que os alunos não têm conta, então a gente não consegue fazer um formulário autenticado para garantir que é o aluno que está fazendo aquela avaliação, tá? Bom, em relação à versão que nós temos do Meet, tá? Então, eu compartilhei minha tela aqui já propositalmente, e eu acho que todos aqui já utilizaram, né, que é o, digamos assim, ou a gente vai usar a RNP ou a gente vai usar o Meet, mas nas reuniões, né, a maioria tem feito reuniões no próprio Meet, sala de aula também. O que a gente tem de novidade que eles trouxeram, tá? E principalmente nessa nossa versão G Suite.
o tradicional, que a gente tem aqui áudio e vídeo. Vocês estão vendo que eu acabei cortando o meu vídeo para a gente conversar e se deter. Eu tô com esse botão aqui de compartilhar a apresentação, né? Então aqui eu escolho, não tem como mostrar para vocês, mas é aqui que eu escolho se eu quero compartilhar minha área de trabalho inteira, se eu quero compartilhar apenas uma aba ou se eu quero compartilhar uma janela. Eu escolhi compartilhar uma janela. Por quê? Porque daí, conforme eu navego nas abas, ó, como vocês estão vendo aqui, vocês conseguem acompanhar junto comigo. No momento que eu compartilho só uma aba, ia ficar somente essa tela aqui, tá? A gente não recomenda, por questões de segurança, que seja compartilhado o desktop, mas as questões de segurança são relativas, tá? Porque é muito assim, a gente vai compartilhar a nossa área de trabalho e os alunos vão ver os arquivos que a gente tem na nossa área de trabalho. Para alguns isso não é um problema, para outros isso dependendo do tipo de informação que está ali. De qualquer maneira, a gente sugere, né, que seja compartilhado só a janela ou a aba. O que a gente tem aqui ao lado, né? Então, eu acho que quase todos têm, com exceção ali da Maria Denise, que não tem como fazer alteração do plano de fundo. O que a gente sabe em relação a isso? E eu até publiquei um link ali para ela, que a gente tem que verificar se o hardware da nossa máquina suporta, tá? Então tem uma questão aí, e isso não é uma exclusividade do Google, isso a grande maioria das ferramentas tem essa questão quando pede para alterar o plano de fundo, seja porque tem que ter uma placa de vídeo melhor, ou seja porque precisa ter realmente um processamento melhor para que consiga ter esta funcionalidade habilitada. Que vocês já devem ter visto ali, né? Eu tava com Darth Vader de fundo, mas a gente pode escolher qualquer fundo. Eu até sugeri naquele outro momento que a gente tivesse algumas fotos do IF, de sala de aula, para mostrar, né, quando a gente fosse trabalhar com os alunos, mostrar espaços em que a gente utiliza lá dentro do IF. Não sei se o pessoal da comunicação tá por aqui ou alguém poderia dar para que a gente tivesse um pacote de fotos legais para poder utilizar. Bom, depois, aqui a gente tem como é que altera o layout, né? Então, acho que aqui todo mundo também já conheceu. Isso é do usuário, tá, gente? Tudo isso que eu tô dizendo para vocês é do usuário. Então, eu posso botar o fundo que eu quiser e eu posso ter a visualização de layout que eu quiser. Então, se eu alterar o layout, ó, eu posso botar o automático, o mosaico, que é o que eu escolhi. Eu escolho quantas pessoas, até 49, né? Eu posso botar na telinha aqui. Então, vocês podem fazer esse teste. Isso é uma das atualizações que acabou chegando mais recentemente, né? E a parte do quadro de comunicações, que é abrir um Jamboard, tá? E daqui a pouco eu vou falar Mônica, um pouquinho mais dele. Oi. Me perdi. Aonde é que tu vai para abrir essa coisinha que tu tá abrindo? Aqui no canto esquerdo, desculpa, aqui no canto direito, ó, no inferior, nos 3 pontinhos. Toda vez que vocês encontram os pontinhos, é porque ele indica que é mais opções. Não importa em que ferramenta do Google a gente tá, os 3 pontinhos sempre são mais opções, tá? Então, antes da gente falar do Jamboard, eu vou aqui nos detalhes da reunião, tá? Eu não sou a responsável, a Mônica se ela puder de repente compartilhar, mas aqui nos detalhes da reunião, a nossa conta permite um controle maior do que acontece nesse momento, se eu quero deixar o chat habilitado, se eu quero deixar o chat desabilitado, e isso é instantâneo, tá? Então, eu tenho opções ali que, se eu quero permitir que as pessoas possam compartilhar a tela ou não, então eu tenho algumas configurações, e essas configurações, elas ficam para o organizador, para a pessoa que criou a reunião, tá? Não tá aparecendo para mim, porque eu também sou somente mais uma usuária aqui, mas se quando vocês forem criar realmente uma reunião, vocês vão ver que a gente tem opções aqui. O que ele mantém como anexos, que aqui não tem nenhum? Se eu tivesse compartilhado algum arquivo e se eu tivesse realmente aberto um quadro branco, tá? Como eu não abri um quadro branco ainda e eu não compartilhei uma apresentação, ele não tem arquivos ali para mim. Depois, naturalmente, né, o que a gente tem aqui? O chat,
a gente consegue ver as pessoas, né, o que cada uma está disponibilizando de recursos, né, já falamos um pouco sobre isso no início, o Google ainda não oferece uma possibilidade de exportação do chat e exportação das pessoas que estão presentes na reunião. Eu acredito que isso é uma funcionalidade que não deve demorar a chegar, né, mas hoje a gente não tem. E aí sim vai da estratégia que cada professor vai dar para verificar quais são os alunos que estão presentes naquela aula, tá? Então aqui era só para falar o tipo de apresentação. A gente tem uma questão que é bom, mas é ruim, né? Às vezes, dependendo do tipo de formato de apresentação que a gente está fazendo no Google, ele não permite que a gente olhe o que está acontecendo no chat. Não é o meu caso compartilhando a janela, mas quando a gente acaba compartilhando uma apresentação, a gente tem essa dificuldade. Já busquei nos fóruns, tá? E aí o que a maioria fala? Eu sempre abro também num outro navegador, eu abro também no celular. Então, se a gente quer ficar acompanhando o que os alunos estão trocando no chat e quer ficar ao mesmo tempo compartilhando a tela, vocês podem abrir em 2 navegadores, vocês podem abrir em 2 máquinas diferentes, ou vocês podem até abrir no celular, né? A gente tem o aplicativo do Meet no celular, que aí vocês vão acabar vendo as trocas de mensagem ali e vão passar compartilhando a tela no computador, tá? Deixa eu ver se nós temos perguntas aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Mônica, tu que está acompanhando o chat, que daí eu não preciso ler todas as mensagens, a gente tem perguntas? Eu falando com o microfone fechado aqui. O Capelão pergunta, eu só posso fazer um compartilhamento por vez? Não consigo compartilhar uma apresentação e uma tela para escrita, por exemplo? Daí, nesse caso, Capelão, tu vai ter que compartilhar o teu desktop. E no teu desktop, tu vai abrir uma janela onde tu tem a apresentação, daí ela não vai poder estar em tela cheia, e aí tu vai abrir um outro software do lado, tu vai acomodar no teu monitor, né, esses 2 softwares um do lado do outro, e como tu vai estar compartilhando teu desktop, os alunos vão estar vendo tudo que está acontecendo ali. Aí dessa forma é possível. Foi o que eu fiz, eu achei que tivesse uma outra alternativa. Valeu, Mônica. Não, a gente acaba indo no intuitivo e o intuitivo salva, tá? Mas não tem como a gente botar 2 janelas compartilhadas mesmo, tá? O professor Diego fez uma pergunta, mas como ele é em relação aos formulários, a gente vai segurar ela um pouco e fazer depois. Para chegar lá. Isso, chegar lá. Não me deixe esquecer, tá, Diego? Faz a pergunta depois de novo, então, tá? Deixa eu ver se tem... A princípio era só isso, só essas de perguntas. A Danusa perguntou a questão, né, de salvar a lista de presença, mas já tinha sido, já foi, né, explicado, né? Não temos lista de presença, isso. Que não tem. E aqui, ó, a Sinara pergunta, quando eu salvo no final de uma reunião, a outra pessoa que estava na reunião também recebeu o arquivo da reunião salva? Tem como ela não receber este arquivo? Sinara, o Google funciona um pouco diferente das outras plataformas, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. A Mônica criou essa reunião e ela botou a gravar, tá? Nós temos essa possibilidade com a nossa conta G Suite, né? Então, e aí, só que todos nós temos a possibilidade de colocar a gravação acontecer. Então, a Mônica criou, eu coloquei a gravação, ativei a gravação, mas o que acontece? Como ela é a dona do link daquela reunião, daquela aula, ao final, quando termina a gravação, essa gravação vai para o drive da Mônica, porque foi ela que criou essa agenda, tá? Então, depende muito de quem criou. Quem criou é que vai receber o link do chat, que vai receber o link da gravação também, tá? Então, eu não sei o que tu queres dizer com tem como essa outra pessoa não receber o arquivo. Ela vai receber se ela foi a pessoa responsável por criar aquela reunião, aí sim. A professora Márcia pergunta se tem como habilitar a entrada dos estudantes automaticamente.
Sim, Márcia, aqui quando eu falei aqui nos detalhes da reunião, tá? Que eu não consigo mostrar, talvez, Mônica, se tu puder compartilhar bem rapidinho só a tua tela, pra gente ver os detalhes da reunião. Eu abri aqui, o meu não mostra nada além desse que tu tá mostrando. Ele mostra exatamente a mesma coisa. Informações como participar, o endereço, aí copiar informações de como participar então é na nossa conta. Não, é na nossa conta G Suite. Então, o que vai acontecer? Quando a gente pedir os detalhes da reunião, Márcia, vai ter uma opção que é... Puxa, eu não queria dizer o nome errado. Não é controle de acesso, é alguma coisa relacionada com acesso, que por padrão ele está habilitado. Então, as pessoas que foram convidadas para aquela reunião, elas podem entrar direto, mas agora, se a gente desabilita isso, e as pessoas, qualquer pessoa tem aquele link, ela entra na nossa reunião independente dela fazer parte, né, da nossa estrutura de Google, do IFSU, ou não, ela pode simplesmente participar, tá? Então, é mais uma dessas opções. Talvez eu tire um print, eu faça um print aqui no final, crie ou se alguém está aqui no meio do caminho, já usou e tem esse print, porque estas opções que a gente vê aqui de habilitar e desabilitar o chat a qualquer momento, de controle de acesso, dos alunos não terem que se identificar, isso é possível, mas a gente tem uma configuração aqui que, por padrão, ela está habilitada e que a gente precisaria desabilitar, tá? Não sei se mais alguém já usou isso e que tenha, que possa compartilhar, mas é exatamente nesses detalhes da reunião que a gente tem aqui, que na realidade são configurações específicas e do organizador, né, do dono daquele link do Meet. A professora Lacina pergunta, né, ela clicou em alterar o plano de fundo e a imagem ficou borrada. E ela não conseguiu voltar ao normal. Aí depois ela coloca que tem como voltar e tirar a imagem borrada depois de alterar o plano de fundo? Sim, aqui quando a gente... É que agora eu tô com a minha câmera desabilitada, tá? Mas tem o botãozinho de tocar aqui e tem o botãozinho de alterar o plano de fundo. Que se a gente for em alterar o plano de fundo, é só ela voltar aqui, ó, para desativar planos de fundo, ó. Então, ela vai olhar que tem a possibilidade dela escolher os que já existem, tem a possibilidade de desfocar pouco, de desfocar bastante, de escolher uma imagem, que foi o que eu fiz, e ela vai ter que clicar aqui, ó, desativar os planos de fundo. Aí ela vai conseguir voltar para o fundo do espaço em que ela está. Tá? Deixa eu ver aqui, temos mensagens, ó. Abriu controles do organizador. Isso mesmo, Carmen. Esse é o nome, controles do organizador. Se tu puder compartilhar tua tela bem rapidinho, só pra gente mostrar essas informações e deixar claro, mas bem como a Verônica falou, né, gente? A gente precisa criar isso na nossa conta G Suite. O que é a nossa conta G Suite? É a nossa conta agora, @ifsul.edu.br, tá? Mônica, para eu compartilhar, eu tenho que estar como apresentadora, que por enquanto tu tá como apresentadora. Eu vou parar a apresentação aqui, tá? Vê se tu consegue. Vê se foi. Foi. Isso mesmo. Ela está disponível nos 3 pontinhos, configurações, e aí tem deixa eu ajeitar aqui. Aí tem aqui, ó, o controle do organizador, né? Tá? Deixa eu ver se eu consigo... Olha um pouquinho. Ele tem todas essas opções aqui. Aqui tu tá falando de controles, né? Se permite que os usuários possam compartilhar a tela ou não. Se permitam que eles enviem mensagem ou não, né? Nesse nosso caso aqui tá habilitado, todo mundo pode mandar postagens. E ali depois tu tem algumas configurações acima, seja de vídeo ou de áudio, né? E aqui, ó, tem o acesso rápido, ó. Quando ela tá
desativada, só tem como é que é? Só os convidados podem entrar sem pedir, mas se ela estiver ativada, todo mundo entra. Isso. Tá? Era isso? Isso, era esse ponto aí, exatamente. Tá, ok, tô parando aqui. Porque daí as pessoas podem entrar anonimamente, digamos assim, elas não precisam se identificar, até pessoas fora da instituição conseguem ter acesso. Uhum. Era isso mesmo. Obrigada, Carmen. Então, voltando, né, gente, aqui, vou lá para minha janela novamente. Eu acho que de Meet é isso, né? A gente eu não tenho uma gravação aqui para mostrar para vocês. Até eu vou ver se eu não fiz uma gravação de teste ali depois para mostrar para vocês no Drive, mas toda e qualquer gravação. Acho que eu fiz agora de manhã para mostrar o link, tá? Toda vez que a gente faz uma gravação da aula, ó, o que ele faz? Deixa eu aumentar aqui minha fonte para que vocês vejam melhor. Ele manda, tá? Por e-mail dizendo que a gravação ela demora alguns minutos e ela fica disponível. Então a gente recebe um e-mail dizendo, olha aqui, ó, tá aqui a gravação, tá disponível, tá aqui o arquivo. Ele manda o botãozinho que nos manda lá pro Drive. Então agora a gente vai lá no Drive ver quais são as possibilidades que a gente tem lá e daí a gente volta a falar desse arquivo que está aqui, tá? Então, aqui, voltei, né, para minha conta, para o meu e-mail. O que eu tenho que fazer, tá? Eu tenho que ir lá nos botõezinhos lá em cima, nas opções, ó, onde eu tenho todos os aplicativos do Google. Vocês estão vendo, já falamos isso no encontro da terça-feira, né, que se vocês segurarem e arrastarem, vocês movimentam, trocam de lugar, para priorizar aqueles que vocês mais utilizam, né? Então pode organizar. E aí aqui também tem o Meet, se a gente quiser fazer uma reunião por ele por aqui. Mônica, só antes surgiram algumas dúvidas ainda sobre a questão do Meet, tá? O professor Diego, ele pergunta que se qualquer pessoa que tem o link da reunião entra. Se a gente configurar para isso, sim. Tá, a questão é que a gente configura de maneira... Porque hoje não dá para ser diferente, por quê? Porque os alunos não têm conta ainda. No momento que os alunos tiverem conta, a gente vai colocar ou o e-mail deles direto, né? Ou a gente vai acabar dizendo que quem é da instituição acessa direto. Hoje a gente não consegue fazer isso, por isso que o link é aberto para todos, tá? Uhum. O professor Lourenço pergunta, né, ele perdeu a informação de onde define a gravação, onde fica a opção para ativar a gravação. A gravação? A gravação, ela fica aqui, ó, nesse espaço, ó, tem um botãozinho aqui de iniciar gravação, alguma coisa assim, mas é nesse cantinho aqui, tá, Lorena? Que a gente vai ver. Eu não tenho essa possibilidade porque eu não sou a organizadora, mas se tu olhar nesses 3 pontinhos, tu vai ver que tem a opção de iniciar a gravação. Na nossa conta, @ifsu.edu.br, tá? Mas é isso, tu tem que ser o criador, tu tem que ser o responsável por ela, exatamente. O botão é gravar reunião. Obrigada, Carmen. É que eu não estou vendo, não me lembro de cabeça os nomes. Bom, voltando para cá, né? Então, o que a gente estava falando? Aqui são todos os aplicativos, né? Então, o que ele já nos traz de cara? A gente viu terça como é que a gente vê contatos, agenda, como é que, se a gente quiser voltar para nossa área do e-mail, né, do Gmail. Se eu quiser criar um Meet direto por aqui, né, vocês viram que é possível criar um Meet. Toda vez que eu crio um compromisso, automaticamente ele já me sugere um link de Meet. Eu deixei nas minhas configurações do e-mail, que eu também tenho aqui, no atalho para o Meet. Então, vocês estão vendo 3 locais diferentes que eu posso acessar. Eu posso ainda criar arquivos de apresentações de documentos e de planilhas em separado, como está aparecendo aqui, mas eu vou me deter lá no Drive, tá? Então, o Drive é o quê? É o espaço onde a gente faz, onde a gente tem o armazenamento de todas as nossas, de todas as nossas informações, todos os e-mails que chegam com arquivos anexados, enfim, se a gente salva, se a gente pede para salvar, ele acaba colocando dentro do nosso Drive, tá? O que a gente tem aqui?
Tem forma, né, da gente mostrar essa visualização, vocês viram que aqui tá diferente. Ó, padrão, se eu botar diferente, ele já mostra uma área de todas as gravações do meu Meet, então isso apareceu hoje de manhã, aparece automaticamente a partir do momento, então, que a gente faz uma gravação. Eu preferi deixar os meus arquivos organizados desta forma, tá? Aqui, ele, por padrão, ele já mostra os meus acessos rápidos, quer dizer, os últimos arquivos que eu mexi no meu Drive, né? Vocês vão ver agora, toda vez que eu pedir para criar um novo, e tem uma coisa que é importante e interessante aqui. Vocês sabem que a gente pode, com muita facilidade, compartilhar arquivos, né? Porque um dos focos do Google, além da interação, é a colaboração, né? É que a gente consiga trabalhar com várias pessoas. Eu consigo, vocês vão ver que é possível eu compartilhar qualquer arquivo aqui com qualquer um dos usuários. Ele só não permite que eu compartilhe todo o meu Drive, tá? O meu raiz. Ele deixa eu compartilhar várias pastas, ele deixa eu compartilhar vários arquivos, mas no meu raiz, eu quero dizer assim, ó, tudo que eu tenho eu quero compartilhar com a Mônica. Não é possível, tá? Bom, o que a gente está vendo aqui também? Quando ele pede um novo, ele já está sugerindo o que a gente pode criar de arquivo novo que vai ficar armazenado no Drive. Então, eu posso simplesmente criar uma pasta, eu posso subir um arquivo, né, fazer um upload de um arquivo. Eu tenho um arquivo na minha máquina que a partir de agora eu quero deixar no meu Drive. Eu posso fazer, inclusive, o upload de uma pasta inteira, né? Então, eu tenho 10 arquivos lá de trabalhos de alunos. Em vez de eu subir um por um, eu posso subir a pasta inteira. Eu posso criar especificamente documentos do Google, né? Documentos, planilhas, apresentações e, inclusive, formulários, que a gente vai ver um pouquinho mais detalhado daqui a pouco, né? Esses aqui são mais intuitivos, a gente não vai se deter. Ele, inclusive, pergunta se a gente quer um documento em branco ou com base em algum modelo que tenha, e ele ainda dá mais opções, né? Esses aqui são os tradicionalmente mais utilizados, mundialmente falando, tá? Não é uma coisa nossa, isso é para todos. Mas, inclusive, dá mais opções de arquivos que a gente possa criar, tá? Desde de criar desenhos no Google, de mexer no Google Maps, de fazer um Google Sites, que a gente vai falar mais adiante, semana que vem, de criar um Google Jamboard, né? Que daqui a pouco eu vou, depois que a gente explorar um pouquinho aqui o Drive, vocês verem onde fica arquivos, eu volto lá para mostrar para vocês como é que é o compartilhamento do Jamboard, né? Que tem ajudado muito o feedback que a gente ouve de quem está usando o Jamboard, que permite com que a gente compartilhe informações e os usuários escrevam junto com a gente na tela. É muito bacana, né? E isso fica disponível tanto em arquivo quanto na gravação. Mas aqui, quero criar um documento, ó. Fui criar um documento em branco. Automaticamente, ele bota na tela, ele dá o documento sem título, então aqui eu já vou dar um nome para ele, ó. Eu vou dar um exemplo da formação. Esse é o nome do meu arquivo, já está salvo, né? De tempos em tempos ele vai salvando automaticamente, então isso é uma coisa boa também, né? A gente não corre o risco de ter que lembrar de tempos em tempos quando a gente está usando na nossa máquina particular, desktop, que a gente tem que o tempo todo estar salvando aquele arquivo. Então a gente tem algumas opções aqui. Não podemos, né, comparar o Google Drive com outros editores de texto desktop, porque eles são mais completos, mas eu vejo que, particularmente, ele nos atende muito bem a tudo que a gente precisa. E aí existe a possibilidade aqui ao lado, ó, de compartilhar com alguém. Ele está, neste momento, esse documento que eu chamei de exemplo formação disponível apenas para mim. Então eu vou acabar compartilhando com alguém, tá? Então, eu vou botar o nome aqui, ó. Vou botar o nome da Mônica. Comecei a escrever o nome da Mônica. Ela já está nos meus contatos, já apareceu. Eu vou querer notificar. Então, ela vai receber uma mensagem dizendo, olha, tu tá compartilhando um arquivo. A Mônica compartilhou um arquivo contigo assim, assim, assim. No momento que eu posso botar mensagem, claro, né? E eu posso escolher que tipo de compartilhamento eu vou fazer com a Mônica. A Mônica só pode ler meu documento.
a Mônica só pode comentar ou ela pode editar. Então, eu vou colocar que ela pode editar, que eu vou pedir para ela acessar. Mônica, eu vou pedir para acessar, para a gente mostrar como é que aparece para todo mundo. Então, tu deve ter recebido o e-mail aí, né? Então, aqui eu estou escrevendo um texto, eu poderia estar colocando uma imagem, né? Vou lá, deixa eu ver onde é que tá as imagens aqui, ele não pergunta aqui. O pesquisar, o Google Fotos, não, o Google Fotos ele vai estar aí, ótimo. Eu vou inserir, peraí, pesquisa na web, porque a pesquisa na web ele já vai me dar as que podem, não, ele abriu aqui. Ó, eu já consegui digitar lá, né? Isso. Estão vendo aquilo que está em vermelho, fui eu, Mônica Neves, que digitei. Isso, então, assim, o que está acontecendo? Ó, a Mônica, bota o teu cursor aqui para todo mundo ver. Eu botei uma imagem, né, para mostrar, olha aqui tá a Mônica, ó, e eu tô com o meu texto digitando aqui, coloquei. E como é que eu sei quem é que está editando comigo nesse momento? Ó, o íconezinho da Mônica aparece ali. Então, quando a gente compartilhar um documento com mais usuários, a gente pode, inclusive, deixar aquele documento aberto para qualquer um. Então, pessoas anônimas poderiam ter acesso ao arquivo e sair trabalhando junto. Estou já pensando nesse cenário dos alunos ainda não terem conhecimento disso. Então, eles vão acabar entrando de forma anônima para elaborar um documento, o que não se torna uma coisa atrativa, porque se a gente quer ver quem é que colaborou mais, quem é que escreveu mais, a gente não consegue definir neste momento. A partir do ponto em que eu e a Mônica estamos trabalhando, a gente consegue ver o que cada uma está fazendo. Ó. Inclusive, ele oferece a possibilidade da gente estar conversando no chat, porque ela está fazendo uma parte, eu estou fazendo outra. Então, ele tem um chat do documento, tá, gente? Chat do documento, e depois ele permite, inclusive, que a gente coloque comentários. Então, eu vou colocar um comentário, ó. Marquei o texto que eu queria escrever, pensem assim que a gente está lá avaliando um trabalho de um aluno, né? A gente não concordou, a gente tem que fazer uma consideração, então a gente seleciona o texto, bota um comentário para esse aluno e escreve algo para ele, e eu posso, deixa eu até fechar o chat aqui, inclusive notificá-lo, ó, escrevi para a Mônica, e aí eu escrevi para a Mônica e ela vai receber aquele comentário com uma menção. A Mônica vai vir direto aqui, porque cada vez que eu menciono ela, vai uma mensagem para o e-mail dela, tá? É o tipo de notificação que ele trabalha. Então, por que eu já estou explicando isso para vocês agora? Porque daqui a pouco, né, os alunos vão ter a sua conta e vai ficar muito fácil da gente interagir com eles por um documento, tá? Hoje eles não têm conhecimento dessa conta, eu não consigo notificá-los da mesma forma que eu fiz com a Mônica. Eles estariam anônimos aqui, eu estaria colocando um comentário de forma anônima, tendo que escrever o nome dele, ele vai entrar, ele vai ter que procurar no documento onde é que está o nome dele, tá? E isso que eu estou explicando para vocês aqui em relação ao documento, né, ao docs, digamos assim, funciona exatamente igual se a gente estiver pensando numa planilha e funciona exatamente igual se a gente estiver pensando numa apresentação, tá? Então, todas essas funcionalidades que vocês estão vendo aqui, de compartilhar, de comentário, de bate-papo, eles existem nas outras ferramentas também. Claro, o que muda é que as funcionalidades que a gente tem aqui é para escrita de texto, mas nas demais, isso também vai ser possível. Tá, Mônica, como eu não estou vendo a tela, não sei se nós temos perguntas aqui. A Fátima, eu não entendi direito a pergunta da Fátima, ela colocou, e pode ser os três ou tem que escolher um dos três, mas eu não sei, não entendi do que ela está falando, acho que ela perguntou em algum momento que tu estava explicando alguma coisa. Não sei se a Fátima tem como perguntar, ligar o microfone ou escrever no chat. Eu vou responder de forma... Oi. Pode falar, Fátima, a gente tá te ouvindo. É que assim, ó, quando a Mônica fala,
É a Mônica. São duas Mônicas. Tá bom, qualquer uma das Mônicas. Quando tu falou, Mônica, Pi, sobre essa ferramenta que tu compartilhou com a outra Mônica, eu queria saber se dá para usar as 3 ou tem que ser uma de cada vez. É isso que eu perguntei. Dá para usar quantas pessoas a gente quiser ao mesmo tempo. Ó, eu vou chegar aqui e vou compartilhar o documento contigo, ó. Vou botar aqui, ó. Opa. Vou botar aqui, Maria. Ó, vamos ver o que ele já me dá. Maria de Fátima. Tu vai poder editar e tu vai receber uma notificação minha. Eu vou botar até uma mensagenzinha para ti, ó. Agora, se tu olhar no teu e-mail, tu acabou de receber um link com a nossa notificação e tu vai entrar para compartilhar conosco esse documento. Então, tem sido trazido à tona nas nossas reuniões e a gente tem procurado. Vamos ver se tu entra. Recebeu no teu e-mail @IFSU? Não. Tem que ser no teu @IFSU, não no teu @sapucaia.ifsu. Deixa eu ver. A partir dali, dessa planilha, poder então construir uma proposta de texto, né? Protocolos de uma possibilidade quando houver retorno de atividades presenciais. É claro que... Não chegou? Deve estar chegando. Chegou. Então, clica nesse link aí que tu vai entrar para escrever aqui conosco. Para o pessoal ver que dá para ser quantas pessoas a gente quiser. Tá. Ó, tu acabou de aparecer lá, ó. Olha o teu íconezinho lá do lado do ícone da Mônica, ó. Então, ó, tu já tá escrevendo aqui, ó. Tá bom. Isso. Tá. Várias pessoas escrevendo ao mesmo tempo. Tem um som de fundo aparecendo aí, como se fosse um rádio ligado, coisa assim. É meu mesmo. Música faz parte da minha vida. Tá, mas então a gente pode colocar quantas pessoas a gente quiser, a gente pode notificar os usuários da mesma forma que a gente fez e a gente pode as 3 estarem interagindo aqui no chat, ó. Eu escrevi para a Mônica aqui, ó, ele já fez uma notificação que a Maria de Fátima abriu o documento, ó. Então, estamos as 3 interagindo no mesmo documento. Tá? Eu acho que o que a gente queria mostrar de principal em relação a essas informações que atendem aos 3, tá? Porque daqui a pouco a gente vai mostrar como é que a gente sabe que esse documento está compartilhado, né? Então, eu vou voltar para o meu Drive, ó. O que aconteceu aqui, ó? Quando eu tô... Deixa eu aumentar a fonte para que vocês vejam bem, tá? Por favor, vão me avisando se eu esquecer. Eu tenho alguns arquivos, mas o meu exemplo formação, que é o arquivo que eu acabei de criar, eu sou proprietária, né? Então, aqui eu sou proprietária, e quando ele tem aquele bonequinho do lado do título, ele está dizendo que aquele arquivo está compartilhado com mais pessoas, tá? Então, eu estou vendo aqui, ó, esse não está compartilhado com ninguém, esse logo abaixo não está compartilhado com ninguém, mas esse aqui, sim, eu tenho um compartilhamento, ó. Daí ele diz com quem está compartilhado, ele diz qual foi a última modificação que os usuários que têm o compartilhamento comigo mexeram, tá? Então, é só para a gente ter uma noção, né? Olha que eu tenho bem poucos arquivos aqui, mas eu sei que esse aqui, diferente dos demais, ele está compartilhado. E aí, o que acontece? Claro, os meus arquivos estão, de certa forma, bagunçados aqui, porque eu não estou organizando, mas eu poderia chegar aqui e organizá-los por uma pastinha. Eu vou lá e digo, eu quero criar uma pasta, né? Vou criar uma pasta formação aqui, que eu chamei de formação. Eu posso, ó, ela já passou a aparecer automaticamente aqui, eu posso pegar o arquivo que eu estou trabalhando, vou pegar esse arquivo que eu estou trabalhando aqui e arrastar, ó, vocês viram que eu cliquei, segurei e arrastei. Então, este arquivo eu acabei de ver para dentro de uma pastinha, ó, tá lá ele, continuo com as mesmas informações. Então, seria como se nós estivéssemos organizando o nosso Windows Explorer lá, nossa pastinha dentro do nosso computador. Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Oi? É a Marlise.
Quando tu faz isso, tu tá compartilhando automaticamente a pasta ou a pasta continua sendo só tua e só o arquivo tá compartilhando? Nesse momento eu não estou compartilhando a pasta, ó, porque olha só, eu estou compartilhando o arquivo. Agora, se eu, olha, vou lá, ó, tô lá na pastinha. Se eu clicar com o botão direito, ó, ele vai me perguntar o que eu quero fazer com essa pasta. Eu quero compartilhar a pasta inteira. Bom, então vou compartilhar a pasta inteira. Vou ter que botar o nome aqui. Vou botar o nome Marlise, ó. Ó, vou notificar, Marlise vai poder editar. Então, tu vai receber uma mensagem. Vou te pedir que crie um documento qualquer, uma planilha, uma apresentação, um doc, que tu vai ver que vai aparecer aqui dentro. Porque agora, olha, se vocês observarem as minhas pastinhas aqui do lado, essas minhas pastinhas aqui, elas são só minhas, não estão compartilhadas com ninguém. Eu sei que eu tenho pasta compartilhada, ó, porque o ícone mudou. Então, eu sei que eu tenho, que ela está compartilhada. O que eu posso fazer nesse caso aqui? No compartilhar novamente, ó, a qualquer momento, eu posso chegar aqui e tirar o acesso dela, ó. Não, a Marlise agora não vai mais ter acesso à minha pasta ou não vai mais ter acesso ao meu arquivo. O que eu faço? De novo, tá? Vou até deixar que a Marlise vai mexer na minha pasta. Eu vou lá no meu arquivo, onde eu estou compartilhando com a Mônica e com a Maria de Fátima, eu vou dizer, não, ó, a Marlise está aqui automaticamente, né, porque a hierarquia prevalece em relação à minha pasta, mas eu vou dizer assim, ó, a Maria de Fátima, ela não vai mais ser a possibilidade de compartilhar esse arquivo. Salvei. A partir de agora, ela não mexe mais, mas a Mônica e a Marlise continuam mexendo no meu arquivo, tá? Então, se vocês observarem, uma coisa que é muito inteligente do Google é que com 2, 3 cliques a gente acaba achando as informações que a gente precisa. E são muito intuitivas. Intuitivas no sentido que a gente já fazia isso no nosso computador. Então, a gente só está fazendo isso na nuvem, a gente só está fazendo isso no navegador, tá? Ó, Marlise tem acesso à pasta, só para terminar aqui, e alguém vai fazer uma pergunta aqui, o que aconteceu? Ó, ela acabou de criar um documento, que nesse caso eu e ela temos acesso. Ela só botou eu e tu, Marlise, não botou a Mônica, né, porque a Mônica não está com acesso à pasta, então a Mônica só acessa aqui. Não fiz nenhuma alteração, só criei. Ótimo, acho que ótimo. Isso mesmo. Ó, e aqui tá mostrando, né? É uma pasta compartilhada, mas esse arquivo eu criei e esse arquivo a Marlise criou. Não sei se alguém queria fazer alguma pergunta, gente. Sim, são 3 perguntas, na verdade. A prof. Cláudia pergunta se tu vai mostrar o histórico de edições do documento. Podemos mostrar depois, tá? Eu vou avançar aqui, porque a gente tem um monte de informações, a gente mexe, no final a gente mostra onde é que tá o histórico, até porque eu tenho que lembrar exatamente o botãozinho ali do histórico de interações, mas sim, anota pra gente ver no final também. Tá. A prof. Márcia quer fazer uma pergunta sobre gravação. Quer fazer a pergunta, Márcia? Eu já escrevi ali. É que assim, vocês disseram que não podiam gravar. Mas como se o Meet grava? Isso que eu fiquei na dúvida. Se vocês não podem gravar essa apresentação? É que assim, Márcia, o Meet da sala que eu criei, ele é de uma conta comum do Gmail. É uma conta que a gente tem comum do Departamento de Ensino, que a gente já usa há muito tempo. Então, eu criei essa sala, que é a que normalmente a gente usa para fazer as reuniões e tal. E essa aqui, por ser uma conta gratuita que a gente tem, ela não tem essas funcionalidades que o G Suite tem, né, que a nossa institucional tem. Né? Então, se eu tivesse criado, por exemplo, na minha conta institucional, eu teria a possibilidade de gravar. Tá? Deu para entender? Sim, obrigada, querida, obrigada. E a outra pergunta do professor Diego, ele pergunta se tem como compartilhar o documento e tal, mas a pessoa não poder alterar os arquivos.
Sim, porque a gente escolhe o tipo de compartilhamento, ó. Quando eu defino, peguei no arquivo aquele, né? Compartilhar, eu estou definindo o que o usuário pode fazer, ó. Por exemplo, eu poderia dizer que a Marlise pode editar, mas a Mônica, ela só pode comentar ou só pode consultar o documento. Aí eu escolho o que aquele usuário ali que está no arquivo compartilhado vai poder fazer. Inclusive aqui no permitir acesso temporário eu vou dizer assim, a Mônica vai ter acesso por uma semana. Eu digo assim, ó, a Mônica, ela vai comentar, ela vai editar, ela vai... o editor ele deixa sempre, né? Ela vai comentar, ela vai ter acesso para leitura durante 30 dias. Então, eu posso definir isso. Eu, que sou a dona, posso definir isso. Tá? É que eu estou colocando editor porque eu queria mostrar as possibilidades de várias pessoas mexendo no documento ao mesmo tempo. Se eles são só comentaristas ou se eles só têm acesso para consulta, até não fica o registro deles, tá? Que até a Cláudia disse que é bacana. Sim, eu também acho que é bacana a gente ver o que eles estão fazendo ali, só que nesse momento a gente não tem, né, Cláudia, essa possibilidade. A gente tem entre nós docentes e entre nós TAs, né, porque o aluno ainda não está com a sua conta. Então não fica registro do que ele está fazendo, não fica o histórico, a gente precisa ter uma conta autenticada aqui. Oi, Mônica, posso falar? Não, assim, o que eu percebi, tá? Na hora que a gente vai mexer ali nas configurações de compartilhamento, a gente pode compartilhar para fora da instituição. Tanto que eu fiquei batendo cabeça porque são Google Claves que eu criei e os alunos não estavam conseguindo acessar, mas é porque estava só no interno. Só para pessoas do coisa institucional, do Gmail institucional. Mas se a gente botar, pode ser para outras pessoas, para fora da instituição, e colocar o Gmail delas, por exemplo, aí a gente consegue acompanhar esse nível da edição. Podemos colocar qualquer e-mail, para falar a verdade, né? Aí elas conseguem fazer a edição. Sim, hoje a gente não pode obrigar um usuário, a gente não tem conhecimento de todos os usuários, né? Então, ou a gente lida com o institucional, ou a gente lida com a questão do arquivo tá aberto, né? São as duas formas que a gente tem de trabalhar. Claro, na nossa conta particular a gente faz, mas para ficar o registro de quem está fazendo o quê, o ideal é que a gente tenha nossas contas institucionais, tanto, né, de nós enquanto colaboradores, digamos assim, do IFE e os alunos, né? Bom, tá bom. Eu acho que o que vai acontecer agora, né, gente? Eu não vou me deter tanto nos detalhes, eu queria mostrar para vocês que o compartilhamento existe, ele é bem legal e a gente pode a qualquer momento compartilhar arquivos ou não. Eu sei que já existem algumas práticas do Departamento de Ensino e de alguns coordenadores que já trabalham, né, com os arquivos de atas, com os arquivos de documentos em que acabam compartilhando com todos, então segue essa mesma orientação geral que a gente está vendo aqui. Se alguém compartilha um documento conosco, isso aqui é o meu drive, né, o meu espaço, o espaço da Mônica Pi, né, mas se alguém compartilha documentos comigo, eles acabam ficando mais aqui abaixo, ó, então essa pastinha documentos IFSU muito provavelmente deve ser do ensino, ó, tem até um íconezinho ali de 2 pessoas, então aqui tem arquivos, né, que alguém compartilhou comigo, então ele acaba deixando num outro espaço também. Aqui vocês estão vendo que são os arquivos que compartilharam comigo, os arquivos que eu mexi recentemente, os arquivos com estrelinha, né, que eu quero deixar uma marcação também, os arquivos que eu mandei para a lixeira, então eu acho que todo mundo que usa Gmail, ou agora quem está começando a usar o Gmail, sabe que os arquivos que a gente manda para a lixeira, eles ficam 30 dias e depois automaticamente eles são deletados, né? Aqui para vocês verem, ele diz que eu estou usando 25.7 mega, desses arquivos todos que vocês estão vendo na minha máquina aqui. E aí, para fechar um pouquinho essa questão do drive, olha, o que aconteceu? Hoje de manhã, com aquele teste que eu fiz, né, eu vou voltar aqui, agora para o meu arquivo, ó, eu fiz um teste, peguei a minha conta, né, Mônica.pi, essa que vocês estão vendo aqui,
gravei o Meet, fiz uma gravação, terminei a minha gravação, automaticamente, depois de alguns minutos, ele me avisa por e-mail, que é esse e-mail que vocês estão vendo aqui, que a minha gravação está disponível. Então, aí eu posso clicar aqui para ir na minha gravação, né, automaticamente, ou vocês devem ter observado que ele criou uma pastinha aqui, ó, Meet Recordings. Então, o que ele colocou? Por padrão, todas as minhas gravações vão aqui para dentro. Daí, claro, eu posso chegar aqui, botão direito, alterar o nome, né, renomear, botar o nome vamos lá, da minha aula de hoje, vamos supor assim, a aula do dia 27 de 11, sei lá. Então, é a aula aqui, ó, que tem 1 mega, né, tá disponível aqui. Eu posso chegar, clicar com o botão direito, né, gerar link para ela, que é uma coisa para a gente conseguir tirar ela daqui, para as pessoas saberem onde essa gravação está, e publicar essa gravação lá dentro do Moodle com o recurso URL, por exemplo. Ou vai ter gente que vai perguntar assim, eu posso criar uma pastinha e colocar todas as gravações dentro dessa pastinha e compartilhar a pasta com os alunos? Pode compartilhar também. A questão aqui é que hoje, este arquivo de gravação, ele está disponível para mim. É um arquivo do meu usuário. Então, escolho, né, lá vou eu de novo. Sempre que vocês tiverem uma dúvida, para perguntar onde é que estão as configurações de um arquivo, ou vocês vão ter os tal dos 3 pontinhos, que eu disse para vocês no início da nossa conversa hoje, ou vocês vão clicar com o botão direito do mouse, tá? E aí, com o botão direito do mouse, vocês vão ver todas essas possibilidades aqui. Inclusive, a visualização, tá? Se eu tiro, ó, o que ele vai mostrar, olha aqui o meu testezinho de 1 minuto, ó, eu estava só acessando para ver o que ele estava fazendo, possibilidades que ele tinha para gerar um arquivo realmente de gravação. Então, ele já deixa eu visualizar direto por aqui. Se eu quero compartilhar o arquivo aqui com algum usuário específico, eu também consigo. E aqui eu consigo fazer as devidas alterações. Até download, inclusive, né? A Cláudia falou, eu imaginei que ficava mais tempo. Se for o caso, né, é uma aula que vocês, muito importante, sei lá, que é interessante, não aparece os alunos, porque a gente tem que tomar cuidado onde é que a gente compartilha esses arquivos, principalmente quando a gente tem a questão de direitos de imagem dos alunos, né, a gente não tem autorização, não pode botar em qualquer lugar esses arquivos, então a gente pode fazer download, fazer um recorte, né, fazer uma edição e deixar como sendo uma aula nossa, se for o caso, né. Então, eu acho que é isso que a gente tem aqui. O que mais? Alguém tem perguntas? O professor Diego pergunta. Se você descompartilhar a pasta com a Marlise, como fica o documento que ela criou na pasta? Ela ficará com esse documento na conta dela? Sim, o arquivo é dela. Sim. Porque este arquivo, ela é proprietária. Então, ela permanece com o arquivo. Eu vou tirar o compartilhamento dela, ó. A Marlise agora, ó, ela vai ser excluída, tá? Então, eu salvei, tá só eu nessa pasta. Eu vou lá, eu visualizo o que foi feito até ali, mas o arquivo é da Marlise, tá? Marlise, tu pode seguir no teu documento aí. Porque proprietário, daí a gente vai falar de hierarquia, né? O proprietário, ele é dono daquele arquivo, tá? Então, ela tá compartilhando comigo este arquivo, mas ela não mexe mais na minha pasta, tá? Então, nesse caso, ó, ela tem esse... Não sei onde é que tá o arquivo, Mônica. Oi? Não sei onde é que tá o arquivo. Vai na busca. Pode vir aqui na busca escrever teste. Mas é isso, tá? Ela deixou de ter acesso à pasta, mas ela tem acesso aos arquivos. E nesse arquivo, o que ela pode fazer e eu não, ela pode tirar o meu perfil de edição. Ela é a dona, o arquivo é dela, tá? Mais perguntas, então. Quando compartilhamos um link do Drive pelo Moodle, existe a possibilidade de deixar no Drive o registro de quais e-mails vão tentar acessar? Tipo, com cadastro prévio de estudantes? A pergunta da professora Luciana. Não.
Não tem como a gente condicionar o acesso, ou todos acessam ou ninguém acessa, tá? Pergunta da Cláudia: se fizermos uma cópia ou movermos esse arquivo de gravação do Meet para outra pasta, ele continuará a apagar, deletar em 30 dias? Sim. A gente precisa fazer download daquele arquivo, tá? Senão ele acaba sendo deletado, porque ele identifica que aquilo ali é um arquivo de gravação do próprio Meet, tá? Esse é o ponto. Por enquanto, as perguntas são essas. São essas? Bom, então, o que a gente estava, só para a gente avançar, a gente falou um pouquinho do Drive, né, e aí eu estava, para a gente fechar e falar um pouquinho do Forms, tá? Vocês vão ver que vocês vão usar, vai começar a surgir dúvidas, que nem a gente está fazendo aqui, tem gente que já está usando, que está testando, fiquem bem à vontade para escrever para mim e para a Mônica. Se a gente não souber, ou a gente vai testar, ou a gente vai consultar o grupo do Google, né, tá todo mundo utilizando, para ver qual vai ser o comportamento, tá? Mas essas informações que a gente passou para vocês agora são coisas que o Google já tem há um certo tempo, então não devem mudar, tá? Com exceção da questão do armazenamento de arquivos que a gente viu. Aí, vou direto para o Forms, tá? Então, tudo isso que a gente falou agora vale para documentos, planilhas, apresentações, a questão de estar compartilhado, não estar compartilhado, né? E aí a gente vai falar um pouquinho do Forms. Então, o que é o Forms? É a ferramenta formulário, digamos assim, do Google, né? Existe o Forms da Microsoft, que é o concorrente, que eles fazem praticamente as mesmas coisas, tá? Mas ele é muito intuitivo e ele é muito interessante, tá? Então, a primeira coisa que automaticamente ele já nos dá é pedindo um nome, né? Então, aqui eu vou chamar de exemplo. Se eu quero dar uma descrição, né? Já vou colocar aqui só para mostrar para vocês descrição de Forms. Ele já me dá aqui ao lado, ó, a opção de sair adicionando perguntas. Temos vários tipos de perguntas. Quando eu coloco uma pergunta aqui, eu já preciso dizer qual é o tipo dela, tá? Não vou me deter em todas, mas de longe a mais utilizada é a múltipla escolha, né? Pra gente colocar. Quando a gente tem aqui a de parágrafo, é porque a gente quer que a pessoa coloque um texto, né? A caixa de seleção e a lista suspensa, a diferença é que na lista suspensa é quando a gente tem muitos itens, digamos lá, eu tenho 10 itens, para não ficar um abaixo do outro, ele cria uma lista, ele cria uma caixinha e a gente abre e ele mostra as 10 opções que a gente tem. A questão do upload de arquivo, ela é muito bacana, mas ela só funciona para os usuários que estão autenticados para responder o formulário, tá? Então, se agora, nesse momento, eu criar uma pergunta do tipo upload de arquivos para os alunos do IFE, eles não vão conseguir responder meu formulário, porque eles não estarão autenticados, eles não terão a sua conta usuário blá 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 @academico.ifsul.edu.br, tá? Então, só para chamar atenção. É muito interessante, mas nesse momento ela ainda não está habilitada para a gente, tá? Depois tem uma questão de escala, de data, de horário, enfim, eu vou criar uma bem simples aqui, de múltipla escolha, né? Vamos fazer aqui. Qual a ferramenta de webconferência do Google? Então, a gente tem uma opção, vou botar lá o Zoom. A gente tem uma segunda opção, que eu vou botar lá o Webex. A gente tem uma terceira opção, que eu vou colocar o Teams. E a gente tem uma quarta opção, que é o Meeting. Aí, quando eu disser, tá, é o Meeting, neste caso aqui, eu estou utilizando ela só para fazer uma pergunta de múltipla escolha, tá? Quais são as opções que eu quero? Eu posso chegar aqui e duplicar as minhas alternativas, eu posso apagar essa pergunta, eu posso dizer que essa é uma pergunta obrigatória, tá? Eu posso, e não vai dar tempo da gente ver com tanto detalhe assim, talvez a gente pegue um pedacinho do nosso próximo encontro, mas é possível que eu crie o que ele chama de
percurso ou ramificação, tá? Que é de acordo com a resposta que a gente pedir aqui para o usuário dar, ele vai ir para uma determinada pergunta, tá? Eu posso pedir para ele ordenar as opções aleatoriamente, né? Então aqui eu disse que ela é de múltipla escolha. Aqui eu posso colocar upload de imagem, eu posso buscar uma URL específica, então eu tenho algumas opções que não necessariamente precisam ser só texto, tá? Então aqui é um ponto. Que mais que eu tenho para dizer para vocês? Isso vale para todos os tipos, tá? Aqui eu tô criando um tipo bem simples, vou criar mais um ali pra gente, até vou criar mais um só de parágrafo para vocês verem a diferença, né? Como compartilhar documento no Drive. Então aqui é o parágrafo, então os usuários eles vão responder as respostas aqui. Eu vou dizer que essa aqui não é obrigatória, tá? Então essa aqui e aqui eu tenho algumas possibilidades, olha só. Aqui eu posso importar perguntas de outros formulários, então vamos lá, a gente fez uma avaliação para a turma, vou pegar um exemplo, tá? Fiz uma avaliação para a turma 1K, então eu vou aproveitar algumas questões e criar outras para a turma 1I, então eu posso importar questões, trazer questões que eu já tenho prontas para o meu formulário, em vez de criar todas do zero, tá? É isso que aqui no importar, se eu clicar ele vai lá na minha área de questionários, como eu não tenho, né, ó, ele vai lá na minha área de questionários e vai dizer qual é dos questionários que tu quer desimportar. Depois, se eu quero adicionar imagem, se eu quero adicionar vídeo, se eu quero adicionar uma sessão é interessante porque às vezes a gente quer fazer, vou dar um cenário, estou pensando em sala de aula, tá gente, mas isso vale para o administrativo também. Quero fazer um questionário dividido em temáticas, dividido em tópicos, então eu posso criar uma sessão aqui que diz, primeiro tópico eu vou discutir somente questões conceituais, o segundo tópico eu vou discutir questões de desenvolvimento, então eu crio uma sessão, ó, ele me dá um nome, eu vou chamar aqui de informações gerais, por exemplo, só para vocês entenderem o que faz a sessão, e essas minhas perguntas estão dentro da sessão, aqui já está uma sessão 2, ó, mas eu posso escolher, não, essa questão aqui vai lá para dentro da sessão 1, eu cliquei e arrastei, ó, então na sessão 1 eu tenho esta pergunta e essa pergunta, até vou acabar colocando uma, para não deixar sem perguntas para vocês visualizarem agora na sequência, ó. Fechamento. Ó, coloquei aqui. Vou botar ela que é do tipo parágrafo, tá? Só pra gente ver o que ele tá fazendo. Então, o que acontece? Ó, eu tenho aqui uma sessão de informações gerais, uma sessão de fechamento, criei 3 perguntas, mas como é que eu sei o que tá acontecendo? Então, eu posso ir direto lá naquele botãozinho lá em cima no canto superior, ó, visualizar, então eu vou ver exatamente na visão do aluno, né, na visão do usuário que vai ter que preencher isso, então aqui, ó, ele já diz no início, as perguntas que estão com asterisco, elas são obrigatórias, né, então a minha primeira sessão, que era de informações gerais, ó, essa aqui é obrigatória. Então, eu vou responder qualquer uma, eu tinha um texto que eu tinha que colocar aqui, e ele tem o botão próximo. Próximo por quê? Porque eu fiz uma sessão, eu segmentei as perguntas do meu formulário, ó. Qual a ferramenta que você gostaria de conhecer? Tá, vou colocar aqui um meeting. Pronto, enviar. Aí, ok, sua resposta foi registrada, né, tranquilamente. Então, a partir de agora, ó, o que aconteceu aqui que vocês viram? Eu, mesmo sendo eu um usuário, a proprietária desse documento, a minha resposta já aparece aqui. Então, vocês, olha que intuitivo. Eu estou criando as perguntas aqui, depois a gente vai acabar compartilhando o documento. Eu acabo conseguindo, a qualquer momento que as pessoas estão respondendo, venho aqui e vejo essas respostas, né? Então, ele já me dá alguma visualização gráfica do que eu estou fazendo, mas, ao mesmo tempo,
além de eu ter um resumo geral, eu tenho por pergunta, eu ver algum usuário individual, né? No caso aqui eu não tenho esses dados, por isso que eu até depois vou perguntar se alguém já usou Forms e tem a possibilidade de mostrar os relatórios. Eu tenho muito rapidamente como dizer que eu estou aceitando ou não respostas desse formulário, e eu tenho aqui a possibilidade, ó, de fazer download de todas as respostas. Então, no fim, eu quero saber, quero manipular os meus dados, quero ver o que é possível, quem mais acertou, quem mais errou, qual foi a pergunta, que tipo de resposta, principalmente se a gente quer ver mais detalhadamente as respostas do tipo parágrafo, né? Então, eu tenho como exportar, receber notificações quando as pessoas respondem, né? Daí vai do interesse do dono desse formulário, mas ele é muito intuitivo, por quê? Porque ao mesmo tempo em que ele me permite criar e fazer alterações nesse formulário, logo ao lado ele já permite com que a gente visualize rapidamente as informações ou que a gente exporte essas informações. Opa, cliquei no lugar errado. Que a gente exporte essas informações aqui em um arquivo CSV, que daí depois fica muito simples da gente manipular os dados, tá? O que mais que ele oferece aqui pra gente? Um tema, né? Então eu posso personalizar, eu posso mudar a corzinha, eu posso botar uma imagem, posso ter uma cor de fundo, ter um estilo diferente. Então dá uma carinha, seja da nossa disciplina, dá uma carinha mais formal para ele, dependendo do tipo de formulário que a gente quer fazer, né? E aqui eu tenho ainda as opções gerais, tá, deste formulário. Cada vez que eu crio um formulário, eu tenho todas essas opções. A primeira mais importante de todas elas para a gente neste momento é assim, ó, se eu clicar aqui, coletar endereços de e-mail, somente os usuários autenticados na nossa rede @IFSU é que conseguirão responder o formulário. Tá? Então, aquilo que eu disse para vocês, se eu botar uma pergunta do tipo upload de arquivos, o usuário ele tem que estar autenticado. Vou dar um exemplo. A Mônica foi lá, a Mônica Nunes, tá? Foi lá e fez um formulário para vocês na conta dela, colocou o upload de arquivos e veio e disse aqui, eu quero coletar os endereços de e-mail. Só vai conseguir responder quem tiver na sua conta @IFSU. Quem não tiver, não conseguirá responder o questionário, o formulário, enfim, tá? Então, ele diz explicitamente aqui. E ele diz uma coisa a mais ainda, que às vezes para a gente é interessante, né, ter os dados, ele limita a resposta de um usuário. Então, eu respondi, eu só posso responder uma vez. Como ele tem controle de que eu sou uma usuária e eu respondi, ele não vai me deixar responder novamente, tá? Então, essa informação aqui pra gente, nesse momento, ela é importante, e, bom, limitar a resposta vai da necessidade de cada um ou não, tá? Aqui, alguma coisa mais relacionada à questão de se a gente quer fazer um formulário, às vezes, mais extenso, né? Se a gente quer mostrar barra de progresso, se a gente quer dificultar um pouco a vida de quem está respondendo, embaralhar a ordem das perguntas, né? Porque vocês viram que quando a gente está criando uma questão específica, ali, principalmente de múltipla escolha, ele pergunta se a gente quer colocar as alternativas aleatórias, né? Ele pergunta se a gente quer criar um teste, então é aqui que a gente define a diferença, onde a gente tem um formulário que a gente está só pegando informações, né, está só recebendo informações, um formulário de pesquisa, ou se a gente quer fazer um teste, qual é a diferença? No caso do teste, eu vou conseguir, para cada questão, dar a alternativa certa ou errada e dar feedback. Então, é aqui que eu digo, não, ele é um teste, ele é uma avaliação. E eu posso ter uma nota para cada questão, tá? Talvez eu vou deixar vocês com essas informações aqui, e talvez no início do nosso próximo encontro alguém mostre um teste produzido, ou a gente volte aqui a falar do teste. Mas existe essa diferença no Google Forms, tá? Se a gente quer só fazer um formulário para ter pesquisas, ou se a gente quer fazer um formulário
com caráter mais avaliativo, digamos assim, que não precisa ter nota necessariamente, mas o aluno responde e tem um feedback se ele acertou, se ele errou aquelas questões ali. Então, é nesta área de configurações que vocês estão vendo aqui, tá? Temos perguntas, Mônica? Tem perguntas. Tá. A prof. Raquel gostaria de saber como faz para reduzir o URL o endereço, né, do formulário. O endereço do formulário. Então, olha só, o que acontece aqui, ó? Quando eu clico no enviar, né? Então, vou seguir aqui a minha explicação do enviar, eu acho que eu vou acabar respondendo a questão dela. Então, eu posso escolher o que eu quero fazer, né? De novo, tem uma alternativa aqui, eu posso mandar por e-mail, eu posso pegar direto como se fosse um link, e é esse link aqui, e ele tem aqui o URL curto, ó, ele mesmo já me dá essa possibilidade, mas se esse URL não me satisfaz, digamos assim, né, não é o suficiente, eu acabo pegando este link aqui, grandão, enorme, desse jeito, eu acabo utilizando, tá, mas aí é um gosto bem pessoal meu, eu vou lá na página do Bitly lá, como vocês estão vendo aqui, ó, e aí o que ele faz, ó, eu nem tenho conta, tá, nem sou autenticada, se eu tivesse conta aqui, mesmo sendo free, ele me deixaria escolher o link, eu colo esse link aqui, dou enter, e ele também me dá, porque eu também é um site encurtador de link, né, ele também me dá um link curto, tá, como o próprio Forms me permite isso, eu fico satisfeita de usar o URL curto que ele me dá. Vocês estão vendo aqui a diferença? Ó? Seria desse tamanho ou eu estaria usando um desse tamanho. Mas existe a possibilidade, tá? Dele mesmo encurtar ou da gente encurtar, seja um documento que a gente quis compartilhar, seja uma apresentação, seja um formulário. A diferença é que no próprio Forms ele nos oferece essa possibilidade. Tá? Tem mais pergunta, Mônica? Sim. Professora Márcia pergunta como corrigir as respostas e gerar resultado ao final do preenchimento. Depende do tipo de pergunta que a gente vai colocar no formulário, né, Márcia? Se tu vai colocar só respostas de múltipla escolha, objetivas, o próprio Forms ali já vai corrigir, já vai dar o feedback para o aluno ao final. Agora, se tu queres fazer do tipo parágrafo, e ainda assim tu queres fazer avaliação, tu faz um formulário, gera informações e semana que vem a gente vê juntos, porque a gente precisa ter dados para poder fazer isso. Eu não tenho dados num formulário hoje para poder mostrar, tá? Mas tu pode fazer esse teste e a gente vê juntos e mostra para todo mundo daí. Professor Ferreira coloca, né, temos utilizado muito desses questionários com enquetes e votações. Pelo que entendi, dependemos de confiar no dono do formulário, não é mesmo? No caso, o dono do formulário que tem o controle das respostas, seria isso que ele está querendo dizer? Mais ou menos, né, porque o que acontece, a gente não está discutindo uma auditoria, mas se fosse necessário discutir uma auditoria, a gente ia parar aqui e ia ver qual é a configuração desse questionário que a gente está compartilhando. Ele pegou para coletar dados de e-mail de todos, mas é uma escolha do próprio organizador, digamos assim, né, eu posso fazer uma votação, eu posso fazer uma pesquisa, que para mim não importa quem são os e-mails que responderam, importa são as respostas. Então vai muito, talvez, né, talvez eu estou sendo simplista, não sei, do que eu espero desse meu formulário. Não seria uma questão de confiança no meu ponto de vista, Ferreira. Seria do que eu quero com este formulário. Posso fazer um comentário em cima disso? O que eu me refiro aqui é que pode ser manipulado pelo próprio dono, pode manipular as respostas de acordo com a preferência que ele quiser da enquete, da votação. É isso que eu estou dizendo? Não. Porque a informação, ela existe, tá? Ela tá lá. E assim, toda e qualquer edição que tu fizer no documento, ele vai ficar no histórico, que é aquele que eu perguntei para a Mônica se ela ia mostrar. Sim, depois a gente vai abrir o arquivinho ali no final.
Isso. Então, tu consegue ver a informação original e a informação modificada se precisar auditar. É um pouco estranho, mas sim, talvez eu não esteja entendendo aonde a pergunta precisa chegar, mas para mim é um pouco simples, Ferreira, o fato de que, eu até vou te botar um nome aqui, o fato de que o formulário é meu, né, eu tenho as informações, eu estou fazendo uma consulta, um teste, enfim, mas até vamos aproveitar o momento, vou pedir desculpas aqui para quem está acompanhando o Forms, mas a gente aqui agora teria que só discutir um pouquinho do enviar o formulário, o que a gente quer, né, adicionar colaboradores. Então eu vou fechar essa parte aqui que é bem pequenininha e a gente vai lá ver como é que fica o histórico, mas eu tenho a possibilidade de enviar por e-mail, eu tenho a possibilidade de pegar o link que a gente viu em encurtador, né, aqui nesse caso, eu tenho como enviar um formulário por e-mail para uma ou mais pessoas, eu tenho como dividir esse formulário com alguém, então mais alguém vai colaborar comigo, né, então lá tô eu pegando minha xará de todas as horas, né, então a Mônica, também defino, ela vai ser uma editora, envio para ela e ela vai poder mexer no formulário comigo, ela vai poder ver as respostas junto comigo. Então, eu disse para ela que ela edita, então ela tem total poder em cima do arquivo que eu acabei de criar, tá? Só para não deixar passar, vou no meu Drive, olha aqui, ó, eu estou mostrando agora que este arquivo, né, que é um formulário, que o íconezinho aqui do lado tá mostrando, que acabou ficando aqui porque eu já estava nessa pastinha, depois eu arrasto ele para outro lugar, vou até botar ele para a pastinha formação, ó, vou lá na pastinha formação, como vocês estão vendo. Ele está compartilhado com alguém, e aí o que acontece aqui, ó, deixa eu ver se eu me lembro o lugar, Cláudia, se tu sabe, tu me lembra, tá? Mas é o Ver Detalhes? Não me recordo. Eu acho que ver ali. Acho que tu tem que entrar. Tem que entrar no documento. Deixa eu entrar no documento. Então, vou entrar de novo nele. Porque ele tem o botãozinho aqui, né? Gerar o arquivo, isso. Não, primeiro tu vai nas respostas. Aí tu vai onde é a planilha, no verdinho. No verdinho, isso. Mas aqui ele pede para criar planilha. Isso, daí tu vai ver todos os dados compilados. Ah, tá, mas é os dados compilados, mas eu ver como é que eu construí ele? Ah, não é de construir, eu estava falando de ver a resposta ao histórico. Tá? Tá. Se foi alterado ou não. Ah, tá, se a resposta foi alterada ou não, tá, mas aí aqui é do Docs, né? Então, na realidade, o que eu tava indo atrás era do histórico de versões. Por isso que eu tava... É o mesmo caminho. Abre esse exemplo aí que tu tem. É o mesmo caminho. Aí tu vai em arquivo. Não, aqui, arquivo. Tá aqui, o histórico de versões. Tá. Aí tu clica ali que ele vai aparecer. Tá, que aqui é o histórico de... todo o histórico. Então, por isso que ele é fácil de auditar. Qualquer documento do Google Docs tem esse histórico. E isso ajuda muito, 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 muito. Eu, pelo menos, gosto bastante dessa função, porque às vezes alguém apagou alguma coisa que era importante. É só voltar no momento que precisa que ele reconstrói toda a informação. Claro que se foi novo, tu perde, né? Então, copia e cola num outro lugar a informação nova que tu precisa, volta até o momento da informação que foi perdida e tu consegue agregar as duas. Que consegue juntar as duas. Aqui a gente não tem muita eu abri, né, eu editei, fui eu que fui editando mais vezes aqui, né, no documento, mas ele mantém a história. A Maria de Fátima está aparecendo, a Mônica Neves também. Eu tenho documentos, sei lá, desde 2010, 2012, que até hoje ele tem todo o histórico, é bem legal. Acho que a Verônica usa bastante isso também, né, Verônica? Para os TCCs, né? Bom, então era só para mostrar o histórico de versões. Eu não lembrava, tá? Eu tinha uma vaga lembrança de que eu acabava vendo aqui nos detalhes, mas então não, né? A Cláudia deixou claro para a gente que pega um documento, pega uma planilha, uma apresentação que tem exatamente não, mas
tem um menu muito similar entre as três, então a gente tem que ir em arquivo, histórico de versões e ver os históricos, que daí a gente acompanha quem está fazendo o que no documento, tá? A mesma coisa, né, como ela falou, então se eu quisesse auditar, daí voltando para a pergunta do Ferreira, né, se eu quisesse auditar, eu ia na planilha e gerava essa planilha com as informações aqui direto, isso, né? Isso. Tá, então... Daí, assim, aproveitando ali, teve alguém que perguntou no negócio da nota. Quando a gente faz um Google Forms colocando para nota, quando a gente clica naquele verdinho ali para criar aquela planilha, ele já vem com as notas ali que a gente atribuiu. De cada questão, isso. Ele diz qual é o usuário e ele vem com a nota, isso. E já dá a nota total, tipo assim, tirou 8 de 10, tirou 6 de 10, é bem bacana. Então, eu vou gerar um testezinho bem curtinho de 3, 4 perguntas. No início do nosso próximo encontro, eu compartilho com todos esse teste, que aí é diferente do que a gente está vendo aqui, né? Compartilho com todos e a gente vê o resultado juntos, tá? Que daí a gente vai ter um formulário com dados para poder comparar a diferença em relação a esse exemplo que a gente está vendo aqui com uma única resposta minha, tá? Já anotei aqui para a gente fazer isso na semana que vem, pegar uns minutinhos do início do nosso encontro para mostrar como é que funcionam os testes, porque eu vejo que é interessante para a gente que está pensando em fazer uma questão avaliativa, que não quer usar o questionário do Moodle, que tem digamos assim, uma curva de aprendizado mais longa, né, até conseguir fazer os questionários. Bom, gente, eu acho que ficamos com algumas pequenas coisas. Não sei se temos perguntas, Mônica. Não tem mais perguntas agora. Não, tá. Então, eu acho que a gente fica, né, por aqui hoje. Eu tenho 2 coisas anotadas que a gente pode voltar semana que vem, até porque a gente mostrou e a gente começa mostrando que seria compartilhar um Jamboard, né, até para a gente se manter no horário aqui, e eu trazer um teste pronto para a gente responder ali em 5 minutinhos e ver como é que ficam os resultados, tá? E aí o teste diferente do que a gente tem no Forms. Então essas são as 2 coisas que eu anotei que estão em aberto para a gente seguir adiante e mostrar. A gente ainda tem para falar um pouquinho, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, hoje, para vocês darem uma olhada, só para a gente encerrar, a gente foi nas apresentações, a gente falou do Drive, a gente falou do Meeting, a gente ainda não temos outros que a gente não, o Forms, né, que o formulários que está aqui, a gente não se deteve no Jamboard, mas a gente vai fazer um exemplo, né, para mostrar quem quer compartilhar quadro branco, principalmente numa apresentação no Meeting, como a gente está fazendo aqui. O que é o Jamboard? O Jamboard é um quadro branco. É um quadro branco que a gente coloca o que a gente quiser de informação. Pensa exatamente na ideia de tu ter um quadro branco e tu escreve o que tu quiser, tu coloca a informação que tu quiser. É aquele que tu tinha comentado que vira um anexo no Meet. Isso, exato. Na realidade, ele vira uma imagem anexo, né? Porque ele tira um print de tudo que a gente colocou ali dentro do Jamboard. Então, que são as 2 coisas que a gente vai fazer no início do nosso encontro na semana que vem. A gente vai começar a apresentação ali, até porque se vocês tentarem fazer e tiverem dúvidas, a gente acaba esclarecendo. É compartilhar um Jamboard para vocês verem como é que ele funciona e, ao mesmo tempo, a gente vai responder um teste no formulário para a gente ter dados para a gente avaliar juntos, tá? Disso que a gente viu aqui, o que a gente ainda tem para ver, tá? A gente vai se deter um pouquinho no Classroom, né? A gente tem que mostrar para vocês como é que funciona o que ele chama de sala de aula do Google, né? Como é que a gente bota um documento lá dentro, como é que a gente estrutura uma disciplina, como é que a gente usa como mural. A gente sabe, né, por orientação da própria direção, que nesse momento nós não usaremos o Classroom, nós seguiremos como sala de aula usando o Moodle, pelo menos até acabar o nosso ano letivo, né? Depois sim a gente pode acabar utilizando ele. Ele tem bem menos recursos do que o Moodle, mas ele tem pessoas que acham que ele é intuitivo, né? Por ele ter menos recursos, ele tem menos possibilidades, então ele se torna mais simples
da gente configurar, da gente navegar. Vocês vão ver que ele tem uma navegação muito linear também, tá? Mas aí a gente mostrando algumas funcionalidades para vocês terem noção de como é que ele funciona. Tirando isso, a gente ainda vai ver algumas coisas assim, como é que a gente usa as extensões no Google, né, que é possível. Tem várias extensões, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de coisas que são interessantes. A gente vai ver aqueles que tiverem interesse de criar um site, né, a gente tem esse espaço do Google Sites para criar. Também não é uma coisa obrigatória, e a gente, de certa forma, já falou um pouco mais dos aplicativos, né? O que a gente tem de aplicativos? Todos esses que a gente está mostrando aqui para vocês, existem aplicativos, né, para o celular, para tablet, enfim, independente da plataforma, que vocês podem acessar que vocês podem acessar tranquilamente pelo celular, autenticando com a conta de vocês, né, que eu acho que é um grande avanço, olhando por um viés, né, digamos assim, a gente ter acesso aos nossos arquivos, aos nossos e-mails a qualquer momento, em qualquer local. Por outro lado, né, a gente tem essa questão de tomar cuidado. Bom, agora eu tenho acesso em qualquer momento, em qualquer local, eu tenho que tomar cuidado para não estar o tempo todo ali em função daquilo. Mas sim, eu acho que isso é um benefício que vem para a gente para otimizar as nossas atividades, tá? Então, assim, aí é uma opinião mais minha. Mas todos que a gente está conhecendo aqui, se vocês forem buscar, seja na Google Play ou na Apple Store, vocês vão ver que os ícones estão disponíveis. Ele vai pedir uma autenticação. Vocês vão botar o usuário de vocês, @ifsul.edu.br, e vão sair utilizando e visualizando exatamente os mesmos arquivos. Então, eu vou dar um exemplo. Se vocês instalarem o Drive no celular, vocês vão ver exatamente essa ordem, essa organização de arquivos que a gente está vendo aqui no computador, tá? E eu acho que é isso. Peço mil desculpas por a gente ter passado um pouco os nossos minutos hoje, mas eu acho que são informações que daqui para frente, se vocês usarem e gerar dúvida, vocês podem nos contatar. Mônica, te devolvo a palavra e peço desculpas pelo tempo que a gente tomou a mais. Capaz. Então, agradecer, né, a presença de todo mundo que está acompanhando o nosso curso, agradecer a professora Mônica também, que sempre nos dá essa ótima aula, e conto com a presença de vocês nas próximas aulas. Agradecer ao professor Marcelo e ao professor Ferreira também, que fizeram as gravações, né, e a gente vai disponibilizar para todos, tá? Obrigada e aguardamos vocês na terça-feira. Tá bom? Beijo, gente. Se nesse meio do caminho vocês tiverem dúvidas, nos escrevam, tá? Mas a gente volta com 2 temas de casa para a semana que vem. Se tiver mais algum, a gente também, no início da nossa formação, a gente conversa sobre. Obrigada, pessoal. Até terça. Boa sexta e final de semana para todos.